Aliás, muita gente subestima, a meu ver, na minha opinião, digamos assim, o paralelo que há entre a Metaplanet, que a gente já trouxe aqui algumas vezes, acabou de trazer de novo, por ela ter sido uma companhia que, há 12 meses atrás, ela valia 15 milhões de dólares, 38. Ela valia 15 milhões de dólares e tinha um hotel. 12 meses depois, no Japão, é uma outra realidade, é um outro nível de taxa de juros. Ela tinha caixa acima de 15 milhões, né? Tinha caixa acima de 15 milhões, mas hoje, em perspectiva, uma companhia que tinha como market cap 15 milhões de dólares, tem hoje cerca de 300 milhões de dólares em Bitcoin através da emissão, majoritariamente, salvo engano, de instrumentos de equity, não tanto de dívida. E uma companhia que continua a ter somente um hotel que eles disseram que só não venderam porque eles têm um prejuízo enorme a abater. Vantagem tributária. Exato. E precisam do hotel para colher esse benefício. Em perspectiva, e eu não quero induzir aqui você a concluir nada, mas só para dizer o quanto... Às vezes você pode, como se diz no inglês, apenas fazer as coisas. You can just do things. A Melius tem o quê? Tinha 50 milhões de dólares de market cap quando anunciou a primeira compra. Adicionamos 300 milhões de reais de market cap 400 milhões de reais de market cap desde a primeira compra em Bitcoin. Valeu a pena ou não valeu, 38? Então... Rapaz, não é que vocês compraram a primeira vez, eu disse, pô, vocês fizeram a merda do caralho, que vocês compraram a 90 e a porra foi a 77, 78, não é isso? Mas 2 semanas depois vocês já estavam lucrando mais de 10%, né? É isso aí. Então, e a gente não... comprou várias vezes e caiu, né? E a gente não vai fazer... A gente não vai tentar acertar a hora de comprar, não. Quando tiver dinheiro disponível, caso a gente tenha que ficar somente com 10%, a gente vai comprar a hora que a gente quiser. DCA é paz espiritual. Se cair, você comemora que você vai comprar mais barato. Se subir, você comemora porque ganhou dinheiro, não é isso? Mas a gente não vai fazer DCA, não. No nosso caso... Se for entrando dinheiro, vai ser DCA. O cara vai... Aumenta a demanda por ação. Aumenta a demanda por... Como é que não vai fazer DCA? Se começar a entrar dinheiro, não é isso? Meu ponto é mais o seguinte, né? Nós compramos 24 milhões de reais, né? A gente não comprou 2 milhões hoje, 2 milhões amanhã. A gente comprou 24 e foi. Sim, mas eu também. O que tiver em caixa, ele compra. Vai que o caixa enche de novo, né? Enche de novo. Madeira, não é isso? Aliás, só compramos 24 milhões, André e Israel, porque era o limite do que podíamos fazer dentro do nosso mandato. Então, quisemos seguir todo o protocolo e toda a transparência para comprarmos potencialmente mais. E antes de eu entrar numa fase final, digamos assim, de perguntas objetivas quanto ao valuation, riscos, competidores e etc., das Bitcoin Treasury Companies no cenário brasileiro, eu queria usar mais uma figura de linguagem do 38 que diz o seguinte: o único voto que importa é o voto com o bolso e o voto com os pés. E que o desinvestimento, que no caso é a compra do Bitcoin como poupança, é um caminho real para a mudança. É possível ver as Bitcoin Treasury Companies como uma espécie de voto na direção da bitcoinização do mercado de capitais e, consequentemente, do avanço do Bitcoin como ativo de reserva, que poderia contribuir com a melhoria do mundo e ainda se adequar ao ethos do bitcoinheiro de que só se vota de verdade com os pés e com o bolso? Se você está alavancando o Bitcoin sem chamada de margem, você está botando dinheiro de seguradora e de corporações para comprar Bitcoin, não é isso? É maravilhoso para o mundo. O grande problema disso não é o efeito secundário em coletivo. O problema de você ficar se enchendo de MSTR em vez de comprar Bitcoin em autocustódia é o efeito individual. Agora, por exemplo, um dos grandes problemas da autocustódia de Bitcoin é que, por exemplo, gente tem filho pequeno e não confia em ninguém para deixar as chaves até o filho atingir a maioridade. Uma pessoa como essa pode ser mais simples para ele ter ações, não é isso? De uma empresa alavancada como essa e metendo um trust ou algum instrumento desse, né? Que é mais difícil o administrador roubar sem ter consequências, né? Existe mercado para esse negócio. Agora, o cara também, ele é remunerado, mas ele é remunerado por um risco. Existe risco de país desapropriar o Bitcoin. Existe risco legal de explodir tributação, acabar o rule of law no país. Existe risco da atividade principal da empresa contaminar como é que chama? Existe um montão de riscos, mas eles são remunerados, não é isso? No caso da MSTR, MSTRX, a zorra toda, o que você falou mesmo lá do Japão, foram muito bem remunerados, não é isso? A diferença de investimento de poupança é essa. A poupança, ela tem um risco baixo e cenários na média dos cenários você não tem ganho nenhum. O investimento você tem possibilidade de perda, mas eles são reduzidos em relação
a probabilidade e a diversidade dos cenários, não é isso? Perfeito. Uma empresa dessa, quem compra MSTR hoje, não tem certeza que vai performar superior ao Bitcoin? Tem? Existe certeza matemática que isso vai acontecer? Não, E no mercado de capitais não existe certeza para nada, né? Retornos passados não são garantias de retornos futuros. Mas a futuros. probabilidade é essa, não é isso? Enquanto o negócio principal dele tiver fluxo de caixa, enquanto tiver demanda de mais ações, enquanto tiver demanda de mais débito, enquanto tiver entrando dinheiro, enquanto tiver pessoas querendo não ter a dor de cabeça da custódia, enquanto tiverem, como é que chama? Entes regulados, gente que tem previdência lá, 401k, IRA, o cara não pode comprar o que ele quiser, ele tem que comprar uma coisa que tá lá na plataforma, não é isso? Enquanto tiver fundo que não pode comprar qualquer coisa, mas quer performance, será que o gestor de fundo do Brasil vai ignorar a Melius nos próximos meses? Difícil, não é isso? E cada gestor de fundo desse que bota no fundo dele vai bombar pro próximo, não é isso? E se torna um negócio uma bola de neve, não é isso? Bom, a gente viu essa bola de neve acontecer loucura, lá fora. Né? E foi, o mercado de opções, a primeira emissão de débito que vocês fizerem com as opções, o comprador vai ficar com essa opção embaixo do braço ou vai começar a fazer hedge disso em mercado? Vai acontecer o que com o volume disso? A tendência, meu irmão, hein? Exatamente. Isso que o 38 explicou é um mecanismo interessantíssimo, que é onde a pessoa que compra a dívida conversível da MicroStrategy, em seguida, shorteia... Não tudo, mas não 100%, mas dependendo do que vai acontecendo com o preço, o cara vai, né, isso administrando o risco ou não. O que é interessante é que, segundo nas próprias palavras do Saylor, a Allianz, como seguradora, foi a maior compradora de boa parte da dívida, porque ela queria obter, na verdade, não era nem um retorno do lado da ação e nem um retorno do lado da renda fixa. Ela queria colher um yield, que o Saylor chama de livre de risco, da volatilidade. Porque uma vez que você compra a dívida conversível e shorteia a ação, você fica net neutro e não está nem aí para a variação do preço da ação. São outras opções que se fazem exatamente. Você ganha uma rendinha da variação dela. Quanto mais ela sacudir, maior o yield extraído da volatilidade. Uma seguradora continua a ser super conservadora e ela consegue construir um instrumento ultra conservador numa empresa ultra volátil como a Strategy. É o refino, né? Que é a análise do refino do petróleo, né? Perfeito. E propusemos nos tornar uma refinaria de Bitcoin. Agora, Israel. Oi, André. O 38 falou aí de riscos e tudo, de governo proibir o Bitcoin e tal, mas eu consigo enxergar outros riscos, né? Como, por exemplo, o real digital, ele pode impactar diretamente as fintechs que trabalham com pagamentos e cashback, como a Melius. Como vocês veem, e aí é para o Israel e para o Diego, como é que vocês veem o cenário competitivo pós-lançamento do Drex? Teve um negócio do Banco Central recentemente, uma consulta pública, querendo proibir instituições que não fossem bancos de fazer um monte de serviço bancário que a galera faz em alta aí, não é isso? Exato. Teve um negócio desse ou não teve? Queriam terminar. Na verdade, exato. Será abriram... que o pessoal, a captura administrativa dos grandes bancos em cima do governo pode inviabilizar um negócio das fintechs aí em alta, né? Essa pergunta foi boa. Não teve, você viu, André, esse negócio? Os caras fizeram uma consulta pública que era sobre o nome de não sei o que lá, só que se você fosse ler o negócio, no final lá, a última linha, tinha reduzindo a capacidade de oferta de serviço para quem não é de banco, não é isso? Exato, eles querem terminar com as instituições de pagamento. A gente conversava antes da live começar que os atributos do Bitcoin, André, são um privilégio de quem tem a necessidade de saber sobre ele, né? E é bem verdade que a história da Melius a levou para o Bitcoin, todo mundo tem uma história que eu trouxe ao Bitcoin. E é muito comum que não sejam histórias que sejam histórias repletas de desafios superados para você conhecer o Bitcoin. Aliás, o Bitcoin, filosofia e religião, você me disse isso, é para quem tem história de verdade, né? Então eu diria, André, que a vinda do Drex, quanto mais você aperta uma pessoa, quanto mais eu te encurralar no canto, mais vai surgir em você o instinto de procurar uma saída. E quanto mais os governos, for o governo, quanto mais totalitário, mais valiosa vai ser a liberdade, né? Perfeito. Então pronto. Eu não poderia dizer de forma melhor. Agora, assina embaixo, viu, André?